A mais um Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Oi gente, eu sou a Priscila, tudo bem? Eu sou o Daniel, pessoal, tudo bem? Olá pessoal, eu sou o Arthur. Hoje nós temos duas histórias muito interessantes. A primeira história foi uma história que o Daniel encontrou e vai falar pra gente. A história de uma pessoa que se sacrifica para ajudar o seu próximo. É a história de um mendigo que mendigava para os outros. O artigo é esse. Morador de rua doa tudo que arrecada em moedas para outros moradores de ruas. A aparência não é das melhores. Quem ora para ele logo quer manter a distância. Barba grande, roupas sujas, um típico morador de rua. Mas quem poderia imaginar que por trás de um aspecto do qual muitos teriam nojo e medo está um coração imenso, passos lentos, um olhar profundo que traz as marcas deixadas pela vida. A idade já é avançada, afinal são 98 anos de existência. O vovô Dobry, como foi carinhosamente apelidado, mora nas ruas da aldeia Bailovo, localizada na Bulgária. Todos os dias acorda bem cedinho e, como um típico andarilho, anda cerca de 10 quilômetros até chegar à capital do país, Sofia. Com um copo nas mãos, não hesita em começar sua trajetória de todos os dias, pedir esmolas às pessoas. Uma moedinha aqui, outra ali, e logo começa a distribuir simpatia e sorrisos, e beija a mão de todos que lhe ajudam. Mas quem pensa que todo o dinheiro arrecadado é para comprar um pedaço de pão ou uma peça de roupa está enganado. O vovô Dobry guarda todo o dinheiro que recebe para ajudar outras pessoas que moram na rua. Que exemplo! O simpático senhor já doou cerca de 80 mil para uma igreja em Sofia, a maior doação que a igreja recebeu até hoje. E também fez doações para orfanatos e pessoas mais pobres. Ele se sente muito feliz em poder ajudar os outros e não fica com nada do que arrecada. Vive apenas com 100 euros de sua aposentadoria. De quem menos se esperava vem o amor. De alguém em que menos se acredita vem a esperança. Ajudar o próximo sem pedir nada em troca. Então, pessoal, é esse o artigo. Onde é que foi esse artigo? Esse artigo foi num blog, A Fé Católica. Encontrei. Ok, excelente. E quando o Daniel comentou essa história, a gente fica um pouco curioso, né? Assim, quem será esse espírito, né? Qual foi a trajetória? Por que ele está fazendo isso? Obviamente, a gente hoje não tem condição de saber desse espírito, mas essa história é muito semelhante a uma história que Kardec investigou no livro Céu e Inferno, né? Para quem não sabe, o livro Céu e Inferno é um dos livros centrais do Espiritismo, e na segunda parte desse livro, Kardec faz várias investigações, fazendo uma relação entre a vida da pessoa e a situação dela no plano espiritual. Tanto ele investiga as consequências do que a pessoa fez, quanto muitas vezes ele investiga o planejamento reencarnatório, quer dizer, por que aquele espírito planejou passar por determinadas situações. E um dos personagens que Kardec entrevista é também o mendigo, o Siemens Ligol, e eu vou ler só rapidamente a história dele, para que a gente veja que coisa curiosa, né? Ele vai dizer o seguinte: durante 30 anos ele mendigou, né, nas ruas. Para toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Ligol juntara 90 mil rublos, moeda da época, porém não guardava nada para si. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava ao preparo do rapé, que vendia para prover as próprias necessidades, e o que lhe sobrava era dado aos pobres. Foi sozinho no mundo e, no entanto, seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população, cujos armazéns cerraram as portas. E aí a gente achou curioso, né? Uma história relativamente parecida. Semelhança incrível, né? Até os 90 mil, ele o outro foi 80 mil.
mil, né? Ninguém sabe. Na verdade é rublos, né? Mas... 90, 80, tá perto, assim. E o Sligol tem uma coisa curiosa, né? Que não era aposentado, ele trabalhava, né? Quer dizer, ele trabalhava, ainda trabalhava, né? No caso desse aqui que o Kardec fala. Mas são histórias bem parecidas. O que talvez seja interessante é que Kardec evocou esse espírito, um mês mais ou menos depois que ele tinha desencarnado, para conversar sobre várias coisas, né? Como eu falei, entender por que é que ele passou por essa situação tão sofrida, né? Por que é que ele planejou isso, quais foram esses objetivos e também entender a situação espiritual dele depois do desencarne. Então Kardec aqui vai fazer uma entrevista em que ele vai perguntar o antes dessa encarnação e o depois. E aí dá para a gente um panorama maior. Infelizmente, né, nós não temos tantos casos hoje, porque isso caberá aos jovens do futuro, né, os jovens atuais fazerem isso no futuro, esse tipo de pesquisa, que Kardec ensina a fazer. Você vê um caso interessante, aí você tenta, né, pergunta. Se o espírito não pode vir, questiona alguém, qual é a história dele, quais os motivos, e faz uma investigação séria, né? Tem que ser feito de uma maneira séria, obviamente. Nós já lemos aqui a história dele, vamos comentar, né? Não vamos ler, para quem quiser ler, está no Céu e Inferno. A gente vai comentar algumas coisas que nos chamaram a atenção e, né, sugerir que você, se ficar interessado, vá ler a história por completo. Vamos começar da parte ruim. Como é que o nosso amigo Zimmel entrou nessa história? Quer dizer, o que foi que aconteceu antes para ele reencarnar numa situação tão difícil? Porque nesse caso aqui, o próprio Espírito vai contar um pouco a sua história. Ele reencarna com pais pobres, ainda criança a mãe morre, logo depois o pai morre, ele é adotado por uma pessoa que vai explorar ele, né, o trabalho dele, quer dizer, não foi uma ajuda caridosa, o jeito, né, adota ele para praticamente trabalho escravo, né? O pai dele, ele deixou ele, o pai dele chegou a deixá-lo, não é isso? Por conta do dinheiro. Enfim, ia juntar dinheiro e tal. Isso. A mãe morre e o pai vai cuidar só de dinheiro e abandona os filhos. Isso. E aí ele é adotado por uma outra pessoa que também vai explorar o trabalho dele. Futuramente o pai morre também. Logo depois o pai morre. Então ele teve uma vida de muito sacrifício, né? Desde cedo, desde muito cedo. Aí a pergunta, né? Kardec vai perguntar, mas por quê? Porque no seu caso específico, aí a gente tem que fazer a ressalva, nós não estamos dizendo que esse outro mendigo é o mesmo caso. Cada espírito tem a sua história, né? Pode ser que esse outro espírito seja até um espírito que não cometeu os erros do Zimmel, ele optou por isso. Ou pode ser que seja o Zimmel reencarnado, né? Vai que ele resolveu dar exemplo de novo, ninguém sabe. Agora, o que eu quero dizer é que existem múltiplas possibilidades. Então a gente vai ler um caso que foi documentado, né? Que tem a história semelhante. A gente não pode dizer que se aplica a esse caso mais recente. No caso do Zimmel, o que é que ele fez? Nas palavras dele, ou resumindo as palavras dele que a gente acabou de ler, né, antes do programa, ele foi um tirano terrível, né? Ele fala isso, que ele foi um algoz, que no entanto, né, ele tinha um pequeno reino, ele não foi um grande rei, assim, de extensão de pessoas, mas ele tinha um pequeno reino que ele governava com tirania e ele tudo fazia para se satisfazer. Ele descreve o caráter dele dizendo o seguinte: eu tinha um caráter impetuoso, violento, avaro e sensual, né? E ele tudo submetia aos outros, né, para satisfazer os seus desejos, as paixões dele. E ele coloca uma coisa curiosa, que além de explorar todo o reino, ele explorava inclusive os mendigos. Quer dizer, uma parte do que os mendigos, né, recebiam tinha que ser dado a ele. E a conduta dele era tão cruel que ele não deixava as pessoas tirarem o mendigo da miséria. Ele não deixava nenhuma pessoa ajudar, assim... Os familiares, né? Por exemplo, esse mendigo é meu primo, eu vou levar para minha casa e vou cuidar. Ele proibia. Não, ele tem que continuar mendigo para ele continuar pedindo esmola e continuar dando uma parte para mim. Os vassalos deles, né? Diz aqui que ele proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes, fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Ele não deixava o pessoal ajudar os outros, no caso. Exatamente. Os mais necessitados. Um sujeito de uma crueldade, de uma crueldade muito grande.
aí qual é a situação dele, né? Kardec investigou essa encarnação passada, e aí, como é que ele desencarnou dessa encarnação que ele foi, né, poderoso? Numa situação terrível, né? Ele fala que passa 350 anos em sofrimento no mundo espiritual. Isso é importante a gente entender, porque isso traz a responsabilidade para a nossa encarnação. Às vezes a gente acha que é brincadeira. Eu vou fazer muita farra, besteira, e não tem dimensão da consequência. E o tanto de tempo que vai sofrer mais na frente. Às vezes o indivíduo tem poder e a gente tem inveja. Mas eu queria ser o político tal, com muito poder. Se o político tal estiver fazendo muita coisa errada, vai ter um sofrimento terrível, né? Muitas vezes o sentimento da inveja começa a se tornar piedade, porque a gente vê alguns políticos, né, e tem muitos no nosso país, alguns particularmente desonestos aí de longas décadas de carteira assinada e tudo, que prejudicam milhares, às vezes milhões de pessoas. É o que aquela frase de Jesus diz, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Exatamente. E aí você se pergunta, meu Deus, como é que esse sujeito vai... O tanto de sofrimento que ele vai ser responsável perante a lei divina. Pessoas que desviam dinheiro, que atrapalham a vida de milhões de pessoas, dinheiro de hospital. Quer dizer, quantas pessoas tiveram sofrimento aumentado porque aquele hospital não estava funcionando? No caso, ele vai pagar por pessoa, assim, cada caso, cada pessoa que ele prejudicou, ele vai pagar por aquilo? Ele vai ter que colher. O que é que o Zimmer diz aqui? Primeiro, o sofrimento dele. Ele teve uma morte terrível, ainda no corpo, né? Que diz ele que ficou até conhecida como um exemplo de uma punição pela maldade. No corpo, tu diz que ele morreu e ficou se vendo. Não, antes de desencarnar, ele não fala o que foi, mas ele fala que ele teve uma doença terrível de atrozes sofrimentos. Certo. Aí ele desencarna. Aí ele diz que ficou colado ao corpo. O perispírito dele ficou colado ao corpo, sentindo todas as sensações do corpo apodrecendo. Os vermes entrando no corpo. E o perispírito, para quem não sabe? O corpo espiritual, né? Nós somos espírito que possuímos um corpo espiritual e temos nesse momento um corpo físico. Então o corpo do espírito, o que é estar encarnado? Isso está ligado. Quem cultiva excessos de paixões inferiores, o corpo espiritual, depois que morre, que é para se desembaraçar rápido do corpo, fica preso, por conta das energias inferiores. Então, por conta disso, ele sente todo o processo de decomposição. É como se ele tivesse enterrado, vive sentindo os vermes passeando dentro do corpo dele. O mais impressionante é que ele diz que essa foi a parte menos dolorosa dos 350 anos que ele teve. Depois ele começa a ver todas as vítimas que sofreram por conta dele, né? E começa a ter que ver tudo isso e começa a sentir o sofrimento delas. E aí deve ter sido a maior parte dos 350 anos, né? Acho que um filme passando na cabeça dele, como se assim. Ele vendo isso, só que sentindo a emoção na cabeça. Ele se sente, e muitos ele via os espíritos. Porque morreram, né? Morreram e estavam lá. Então ele via a pessoa, lembrava do sofrimento que ele fez, sentia a maldade que ele tinha feito. E aí você pega uma vida de vários anos de maldade, com centenas pelo menos de pessoas ou milhares que ele prejudicou, tudo aquilo ali. Então, um sofrimento desse terrível. Quer dizer, depois de 350 anos desse sofrimento, ele atinge uma situação de arrependimento profundo. E aí ele vai planejar a encarnação que a gente está falando, né, do Zimmel, como mendigo que vai passar por tudo isso. Então aí, olha que investigação interessante. Kardec pega um caso, investiga a encarnação que deu origem àquilo ali, investiga o planejamento reencarnatório, né? E aí ele vai comentar que tudo isso foi planejado, inclusive ele ser judeu. Por quê? Porque na região que ele estava, os judeus, né, eram discriminados. Então ele foi pobre e judeu. Ele sofreu duplo preconceito. Mendigo, né? Mendigo. Além de ser pobre, foi mendigo. Pobre, mendigo e judeu. Então ele sofreu todos esses preconceitos, né, que ele teve durante a vida. E aí a gente começa a entender a gravidade de tudo. Agora, qual é a situação dele no momento dessa comunicação, né? Estamos falando da comunicação de 1865, um mês depois que ele desencarnou. E aí ele vai dizer, logo no começo, estou
estou excessivamente feliz, né? Quer dizer, ele está muito bem, ele venceu. Depois desses 350. Depois da encarnação. Depois que ele encarnou como mendigo, ajudando, e aí ele desencarna. Aí Kardec pergunta, como é que você está? Excessivamente feliz, chegada enfim à plenitude do que mais ambicionava, né? A felicidade verdadeira, e paguei bem caro. Aqui estou entre vós desde o cair da noite, né? Agradecido pelo interesse que vocês têm por mim. Então, ele agora está num estado de grande felicidade. Num outro momento, ele vai se colocar também falando da situação dele, né? Ele narra com calma e dizendo, quer dizer, e aí ele termina também com muita lucidez, né? Vou terminar, ele conta toda essa história, né? Ele teve uma encarnação como Zimmel de 60 e tantos anos, como ele coloca, ajudando as pessoas, os pobres, as viúvas também, isso, né? Ajudava isso. Porque elas não tinham como ter condições de criar os seus filhos direito, né? Aí trabalhavam de uma forma que acabava era morrendo de tanto esforço. Exatamente. Né? Aí ele pedia por elas e pelos órfãos. Isso. E aí ele conta um fenômeno mediúnico que ele viveu, ainda encarnado, né? Disse um dia, antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. E depois essas outras, mas fazei ao contrário o que quiserdes que vos faça. Então, é um fenômeno que ajudou ele a ter essa consciência maior. Impressiona, né, pela grandeza desse espírito. Por isso que a gente não reclamar, suportar isso, quer dizer, uma vida totalmente solitária, trabalhando sem ganhar muito dinheiro, porque o que ele fazia era mal, dava para ele, mas ele ainda se sacrificava do pouco dinheiro que ele ganhava e se submetia à humilhação diária para coletar dinheiro e ajudar os outros. Ele tinha tudo para se revoltar, né, nessa vida. Primeiro, a vida anterior dele foi de um tirano, ele já tinha sido luxo, poderoso, né? E ainda teve uma vida sofrida até o momento que ele começou. Todos os familiares dele morreu, ficou sozinho, né? Alguns abandonaram, outros. Aí depois ele foi sofrida quando ele começou a fazer a mendicância para os outros. Ainda foi sofrida durante um período. Logo no começo que era pensavam que ele fazia era para outros. Que era mentira, né? Que ele, como é que 30 anos saudável, estava pedindo esmola em vez de trabalhar. É uma experiência que esse espírito conta grandiosa e mostra como a gente tem que ter cuidado ao julgar. Quer dizer, muitas vezes aqueles que estão cometendo grandes erros hoje, talvez daqui a 100 anos estejam muito na frente da gente que não está cometendo grandes erros, porque eles são corajosos e dispostos, eles se dispõem, erraram muito, depois eu vou reparar muito. E dá para perceber também nessa história que o espírito, ele não permanece eternamente no sofrimento, por mais que 350 anos tenha sido bastante, mas não chega a ser uma eternidade, e que a prática do bem, a escolha de caminhar de uma forma melhor, praticando o bem, pode gerar um resultado bastante feliz, mesmo que essa prática tenha que passar por diversas limitações, como foi o que aconteceu com esse personagem. Demorou tanto tempo, assim, 350 anos ele lá? Olha, eu acho que tem a ver com certamente, né? Acho não, tem a ver certamente com a gravidade das faltas que ele cometeu, né? Não foi pouca coisa, e possivelmente com a postura dele, né, em relação a tudo isso. Mas Kardec narra também outros casos de tanto tempo, né? Tem um caso de um assassinato que o espírito também fica, acho que 200 anos, tem no céu e inferno. Então, esse tempo que para a gente parece muito, né? Pode ser que seja até um relativo padrão para aqueles espíritos que se colocaram numa situação de revolta. Claro, depende de cada caso, né? Depende do grau de revolta, depende quanto tempo demora para chegar ao seu arrependimento. Óbvio que quanto mais ilusões o indivíduo tem, mais demora. Ilusões de poder. De poder, exatamente. Sensualidade. Quer dizer, você imagine como é difícil. Quanto mais orgulhosa é a pessoa, mais difícil é para ela pedir desculpa. É basicamente isso, né? Eu pedir desculpa?
Não, eu não. Aí arranjou uma desculpa lá na cabeça dela, mas ele não pede desculpa. Talvez a gente possa até falar que isso é um pouco um índice, né? Assim, a nossa dificuldade de pedir desculpa quando a gente erra, talvez seja o tempo que a gente pode ser que passe sofrendo do lado de lá, né? Mas é um índice, né? Quem pede desculpa mais fácil, eu acho que sim, porque no fundo o que é o arrependimento? É reconhecer que errou, é dizer, meu Deus, eu agi contra as tuas leis. Me desculpa, me perdoa. Eu quero reparar meu erro. Quanto mais o indivíduo tem, né, a ilusão que ele é poderoso, que ele é arrogante, que ele faz o que quer, que ele sempre está sempre certo, esse sujeito, quando desencarnar, ele vai continuar a mesma pessoa. Então, possivelmente será necessário um tempo e uma carga de sofrimento maior para que ele reconheça, né? Então, esse tempo está ligado ao erro, com certeza, mas também está ligado ao orgulho, né? Quando o indivíduo reconhece, porque, entenda, o reconhecer é a primeira etapa, é o arrependimento. Depois ele veio reparar. Quer dizer, não tem uma conta matemática fechada, não, é 302 dias, você vai ficar, não é. É também como o indivíduo reage ante aquilo ali, né? Por isso que a autoilusão de uma suposta grandeza é extremamente prejudicial até a isso. Eu sou grande. Kardec vai entrevistar, depois a gente pode pegar outros casos, Kardec vai entrevistar aqui uma rainha. E a mulher continua rainha, orgulhosa, arrogante. Aí Kardec pergunta, e Jesus, você já ouviu falar? Ela disse, eu me preocupar com o filho de um carpinteiro? Vixe. E é interessante, porque Kardec entrevista vários suicidas e São Luís não interfere. Chega uma hora que São Luís interfere, diz São Luís é o espírito guia da Sociedade de Paris, que coordenava as reuniões mediúnicas. Isso, coordenava o diretor. São Luís mesmo que a gente o São Luís, católico e tal, né? Ele assina ação para ser identificado, que ele foi inclusive rei da França. Que foi santificado, né? Foi santificado. Canonizado. Foi um rei da França. E aí São Luís interfere e diz, deixai-a. Você não pode ter ideia o quanto ela sofre. E aí São Luís pede que Kardec pare a entrevista. Aí você imagina o grau de sofrimento, porque Kardec fala com vários e vários suicídios e pergunta dezenas de coisas. E São Luís não interfere. Quer dizer, um espírito desse, muito mais desgraçado do que muitos suicidas. Ave Maria. Não cometeu suicídio nessa vida aí pra estar aí. Mas está numa situação espiritual muito pior, por conta do excesso de orgulho. Aí Kardec se aprendeu a ler, porque era uma rainha de um povo antigo e tal, meio tribal. E ela diz, não, eu tenho vassalos para isso. Quer dizer assim, sabe aquele espírito que diz, eu mando e pronto, é a minha qualidade. Eu sou rainha e me interessa só assuntos de reis. E ela fala claramente que ela está ali extremamente constrangida. Porque ela não entende porque está sendo obrigada a conversar com aquele povinho. Vai. Como que eu tenho que conversar com reis, com rainha. Você não é nada, você não é um rei para estar conversando comigo. E ela já começa reclamando que está se sentindo muito mal, sentindo obrigada a ter aquela conversa com ele. Aí você imagina o grau de desgraça emocional dentro de um espírito desse. E quantos milênios ele não vai precisar para poder botar o pezinho no chão. Como é que a pessoa chega a uma situação dessa? Autoilusão, né? Autoilusão. Quem tem cabeça sonha o que quer. Não tem um autoconhecimento. Não tem, não. O ponto é esse, não tem autoconhecimento. Você vai criando camadas e camadas de ilusão. Eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou sábio, eu mando, eu mereço mais do que os outros. Todo mundo está aqui para me servir. E quando você faz isso e a realidade objetiva corresponde, é que é a desgraça. Quando você tem uma vida que quando você mostra, aí você começa a achar que tem razão. Não, realmente eu tenho razão, todo mundo se curva diante de mim. Né? Mas às vezes isso é até um teste já. É um teste. Não é para isso, mas é que tá. Você usa a prova para fazer o mal, né? Para o mal para si mesmo. É como o Daniel falou, esse espíritozinho eu poderia ter usado isso para se revoltar, né? Para virar um bandido, para assaltar, para matar. Ele tinha um ímpeto violento e tudo. Não usou. Nesse outro caso, você usa uma prova da riqueza para se afundar mais. E aí, ela poderia não ter se afundado. Ninguém planeja para afundar. Ninguém diz, eu vou lá que eu vou reencarnar como príncipe, como rainha, para me ficar ainda mais orgulhoso. Não. Você reencarna para vencer a tentação. Todo
Todos nós temos tentações na nossa vida. Vaidade, poder, riqueza, que em algumas a gente planejou para enfrentar. Isso é que a gente tem que entender, enfrentar. Eu vou nascer nesse ambiente que vai me estimular o orgulho, a vaidade ou não sei o que, e eu vou enfrentar isso. Ou, como eu vou nascer num ambiente que eu vou sofrer muita humilhação. E eu vou ter que suportar. Outros pedem para nascer num ambiente de riqueza em que eu vou ser paparicado, mas para mim não deixar levar pela ilusão. Então, o nosso grande inimigo talvez seja a autoilusão. Então, pelo que eu entendi, existem dois tipos. Um é que você vai fazer o oposto do que você tinha feito na vida passada. Assim, aprovação. Por exemplo, eu fui rico, nessa eu vou vir pobre. No caso, para sofrer e tal. Ou então, eu fui rico na outra, eu vou ser rico nessa de novo, para ver se eu ainda caio na tentação que eu... Pode ser, para resistir. Eu quero ser rico de novo para ter aquela tentação, mas eu não cair. Eu vou ser testado. Pode ser. Por isso que eu digo, cada planejamento é uma história específica. A gente não pode simplesmente fazer uma coisa automática para todo mundo, não. Né? A gente vai ver no Céu e Inferno vários casos de planejamento. Tem um espírito, eu acho que é a Condessa Paula, acho. O que acontece? Ela é uma condessa extremamente caridosa. Extremamente caridosa. E aí o que acontece? Ela desencarna e assim, Kardec vai conversar com ela, né? A situação dela, espiritual e tal, não sei o quê. E aí ela vai falar que antes de vir para essa prova, como nobre, riquíssima e ser realmente caridosa, ela teve algumas encarnações como mendiga, como pobre, porque ela queria se preparar. Então, quanto condessa, é como se ela sentisse na pele, ela entendia o sofrimento de quem estava ali. É mais fácil, né? Quando você passou na pele, foi mais inteligente, né? Foi um planejamento mais inteligente, né? Foi um planejamento para dar certo, quer dizer. Ela ficou pobre, mas ela sentia a necessidade, né? Ela olhava para o pobre e dizia assim, eu sei, é como se ele dissesse, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser essa mãe que está com o filho no braço e não tem nada. Porque ela viveu isso, recente. Mas quando você fala assim, é mais inteligente, mas no caso os espíritos, nossos protetores, eles não ajudam a gente a ajudam. Daí ele deixa a gente escolher. Aí você vai dizer, mas então se eles ajudam é sempre inteligente. É sempre inteligente, mas tem o nosso livre-arbítrio. A gente não pode pedir qualquer coisa, mas existem muitas coisas que a gente tem possibilidade de pedir. Por exemplo, André Luiz tem alguns casos lá de uma mulher que queria um corpo belíssimo. Porque senão não ia reencarnar e aquela coisa, e o pessoal dizendo, olha, você ainda não tem condição. Ela queria por vaidade, tudo bem, mas você vai para a terra, você vai ter excessos de tentações, você vai chamar atenção e etc. Os espíritos deixaram, mas a probabilidade dela falir era grande. Então, às vezes, eles deixam até para falir e dizer, olha, a gente avisou, danada. Tem um livre-arbítrio, claro, se é 100% para dar errado, não, mas é como a gente sabe, tem coisas que tem mais chance de dar certo. Probabilidade. Mas a pessoa deseja, né? Eu quero ser rico essa vida. Eu fui pobre na passada, eu quero nessa ser rico. Eu fui feio, eu quero ser bonita. Não, mas na verdade, assim, não, tem tudo isso, mas aí tem um aspecto de você negociar e você entender. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele entende que tudo aqui é muito transitório. Então, vale a pena você dizer assim, é como esse espírito, é muito melhor ele ter sido isso do que ele ter sido rei. Com certeza. Desencarnou numa situação maravilhosa. Agora, adiantava, foi rei, aí mais 500 anos sofrendo no mundo espiritual. A lógica dos espíritos mais ilustres é essa. Então, existem, por exemplo, ele mesmo disse que durante o planejamento, né, o que foi mendigo, ele pediu ainda para piorar a situação. Quer para ele sofrer mais? Eu quero realmente aprender. E os espíritos deixaram. Quer dizer, então, a gente vê aqui que existe um espaço que é de negociação nosso. Não é aquela coisa fechada, vai ser pronto. Não. Somente os espíritos extremamente rebeldes, que aí chega uma hora que o plano espiritual impõe. Porque como ele não aceita nem a ideia, ele não vai participar de planejamento, coisa nenhuma. Ele vai querer ficar por lá mesmo. Vai fugindo e chega uma hora que o guia espiritual diz, não, você pega aqui, adormece e reencarna. Já acorda chorando nas mãos do médico. Com tudo decidido, porque não, é infantil ainda, não tem capacidade. Não sabe fazer a escolha. É tipo uma criança. É uma criança, ainda, né? exatamente. Revolta, não aceita, então alguém faz. Mas para nós que temos já alguma consciência, mesmo sem ser evoluídos, a gente participa. E é importante, porque a gente tem mais chance de acertar. A gente participou da construção do processo. Então, cada caso vai ser um caso. Né?
né? E aí vai depender da história, do espírito. Ele contou uma história, mas com certeza para uma decisão dessa, os espíritos consideram várias outras existências. Então, é o que eu digo, um planejamento reencarnatório é uma coisa delicada, não é, né, um negócio que você bota no computador e isso é automático. Não é. É ver o histórico, ver a disposição do espírito. Disposição mesmo, a coragem, né? Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Santo Agostinho coloca, quando o indivíduo aceita suas provas, né, sem se lamuriar e tal, é sinal de um progresso e sinal que ele está concordando com aquilo ali, né? Já é um final de uma etapa. Quando o indivíduo vive revoltado e tal, é um sinal que talvez não tenha nem participado do planejamento. É o que ele chama de expiação. Embora dá para saber o planejamento quando a gente está aqui encarnado. É possível, né? O ideal é que a gente saiba, porque aí fica mais fácil. Fica mais fácil a gente não se revoltar. Claro, espíritos como esse aqui mostram que eles não lembraram. Mas é óbvio que quando a gente lembra, a chance de acerto é maior. A gente lembra a gente lá no momento, né? No momento, a gente sabe, a gente começa a entender, poxa, eu estou realmente vendo isso aqui, é ruim, mas eu não vou me revoltar, porque, né, eu vim para aprender isso. Eu lembro na hora que eu estava lá, manda mais, eu posso, eu sou corajoso. Tá muito pouco essa prova, eu sou o tal. É bom, porque aí agora tem que ser, né? Já que pediu, então tudo isso ajuda, é óbvio que ajuda. Quanto mais recursos, a vida toda é assim, gente. Quanto mais recursos a gente pode ter para melhorar a vida e para fazer coisa boa, Deus quer. É óbvio, é a mesma coisa. A gente deve aprender a controlar o fogo? Claro, senão não sai das cavernas. Era possível que talvez quando alguém estivesse lá fazendo os testes para controlar o fogo, não, isso é besteira, isso aí é perda de tempo, isso não vai ajudar em nada. Fosse lá domesticar um cavalo, né, selvagem, não, isso é uma loucura, isso é... tudo mais são benefícios para a gente, né, a locomoção. Então, tudo que a gente possa conquistar de coisas externas e íntimas que traga paz, felicidade e espiritualidade, é claro que pode, é claro que Deus quer. É óbvio. A gente vai ver outros espíritos aqui que Kardec entrevista que diz que só não se revoltaram porque quando saíam do corpo eles viam todos os erros do passado. Aí para dar força. Aí voltava para o corpo. Podia lembrar ou não, mas vinha aquela sensação, isso aqui tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa certa, porque a síndrome da vítima é o que nos bota a perder. Né? Ai, quem sou eu para sofrer isso? Eu não posso adoecer, eu não posso ser assaltado, não posso nada. Eu sou tão bom, eu sou tão bom, não fiz mal, né? Não, olha, não fiz mal com ninguém. O Zygmunt podia estar falando, né? Mas eu não fiz nada, nasci já numa família pobre, né? E sempre sofri, coitadinho de mim, eu sou a vítima do universo. Não, essa realidade ajuda. Primeiro a gente entender que o inferno não existe, né? Que as penas não são eternas, como o Arthur colocou, é fundamental isso. Podem ser longas, mas não são eternas. Deus dá sempre outra chance. E nos ajuda a entender que nós também temos isso. Não é só esse aqui que a gente está lendo. Todos nós temos um planejamento. E temos as dificuldades que vamos passar, precisamos passar, que pedimos para passar. Esse é o ponto. Porque ao invés da gente usar a prova para se perturbar, a gente usa a prova para crescer, para vencer. Eu tenho que vencer esse problema. Eu vou vencer. E aí faz mais sentido. Então, acho que são casos que nos ajudam a refletir sobre esses dois grandes aspectos, né? O planejamento, não há injustiça e também não há inferno. Tu falou aí de lembrar no sonho. No filme Há 2000 anos, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem o protagonista principal. Ele, no início do livro, ele vê as atrocidades que ele fez em outra vida. Então, no filme ou no livro? Você falou no filme antes. No livro. No livro Há 2000 anos. No livro Há 2000 anos. Que é quem? O Emmanuel. É o livro do Emmanuel. Tá. É o protagonista principal.
Públio Lentulus. Que é o Emmanuel. Que é o Emmanuel, né? Uma vida do Emmanuel. Aí, o que acontece? Lá na frente, e nesse sonho, ele viu ele cegando o pessoal. Ele cegava o pessoal com ferro quente. E o que acontece? Ele era o avô dele, né? Ele era o avô dele. Pois é, ele via ele era o avô como dele. avô dele. E diz que a feição, inclusive, parecia. Aparecia ele com a estátua do avô dele. É. Então ele foi um avô dele na encarnação passada. Isso. Ele tinha sido avô, aí depois veio como neto, porque o avô logo já tinha morrido, no caso, aí ele contou como... E ele vem contar a história dele como o senador romano que na época do Cristo. E ele tem essa regressão e não era espírita e... Isso. E ainda vê as coisas para comprovar, os documentos. O que ele sonhou, ele vê comprovado nos documentos do avô dele. Que foi ele, no caso. Aí você vê o Emmanuel falando de uma regressão dele, encarnado como senador, quer dizer, não tinha nada a ver com o espiritismo e nessa encarnação também não conhecia nada de reencarnação. A reencarnação era uma teoria que não partilhava, ele não absorvia isso nas crenças dele, mas ele tem uma regressão, ele lembra para ajudar e para entender a vida dele. E ainda tem espírita que é contra. Nessa vida ele era até um pouco lúcido, viu? Nessa vida do Emmanuel. Não, ele era lúcido, mas ele não conhecia a reencarnação e ele sequer que seguiu Cristo. Então era mais ou menos lúcido, né? Não era tanto, não. Mas, sinceramente... E depois, eu interrompi, depois o que aconteceu? Ele viu na encarnação passada como avô cegando o povo, não foi? Foi. Aí o que aconteceu? Lá mais na frente, já lá pelo final, ele vai ser cegado também. Só que ele encara com uma tranquilidade de não se revolta pelo fato de ser cego. Porque ele lembrava do que tinha feito. Cegaram ele ou ele cegou natural? Ele foi cegado. Cegaram ele. O exército inimigo capturou. Ele foi capturado em determinado momento e a pena dele foi ser cegado. Interessante que ele não se revolta. Mas assim, eu vou falar porque é o Emmanuel é ele mesmo falando dele, então não são palavras minhas, né? Foi uma encarnação que ele fracassou. É claro e retumbante, ele coloca isso, então não é nenhuma conclusão minha. Ele fracassou, porque ele veio como senador romano, ele veio para se tornar um seguidor do Cristo, quem sabe um apóstolo. Porque ele é convidado pelo Cristo para segui-lo. E ele não vai. Ele perde a oportunidade. Ele mesmo fala isso. Então não é nem alguém falando mal de ninguém. É ele contando a sua própria história. Na encarnação seguinte, sim, ele se torna um verdadeiro cristão. Aí a gente vê, talvez, se ele tivesse seguido Cristo abnegadamente, não ficaria cego. Até porque nada é tipo assim, uma coisa certa. Não é determinado. Eu vou passar por isso, mas se eu me Quem sabe ele não seria um ótimo médium de cura e ajudaria na cura de vários cegos. Dos cegos mesmo que ele, semelhante aos que ele tinha gerado. Então, mas é um ótimo exemplo. A gente vê, quer dizer, que a regressão de memória com seu planejamento não é invenção do espiritismo. Pelo menos pelo depoimento do Emmanuel, né? Quer dizer, ele que não partilhava nem do cristianismo e nem muito menos da reencarnação. Tanto é que quando o Cristo chama, ele não vai. Ele tem um encontro com Cristo, o Cristo cura a filha dele que estava doente de lepra, a esposa dele, a Lívia, se torna uma verdadeira cristã já naquela encarnação. Ele está tão vinculado ao processo que a esposa dele tenta intervir para soltarem o Cristo quando o Cristo é preso. Então, assim, é um grupo ligado realmente ao cristianismo e ao Cristo, né? Pelo menos na atuação da Terra. E ele não aceita. Então ele não era um indivíduo que conhecia essas doutrinas, que aceitava isso. Ele tem aqui, ele fica estranho, né? Como quem diz, mas como essas coisas esquisitas? Mas ele não deixou de lembrar. Como era o nome dele nessa pessoa? Públio Lentulus. Né? E o avô era Públio Sura Lentulus. Enfim, então, mas excelente lembrança. Acho que é um outro relato que mostra a importância da gente conhecer o passado para lidar melhor com o presente. Quer dizer, para qualquer pessoa que sabe o que é escrever um livro, o fato do Emmanuel ter colocado isso quer dizer alguma coisa. Né? Se ele fosse contra esses tipos de experiências, ele não teria colocado. Com certeza. Né? Não teria colocado. Se ele coloca, é como quem diz, olha, mesmo lá em Roma tinha senador que lembrava das coisas.
né? Ou então ele teria colocado e dito: aquela lembrança perturbou a vida dele, não. Foi pelo contrário, foi um elemento que ajudou a passar pela aprovação. Exatamente. Né? Ele poderia ter ajudado mais se ele tivesse explorado mais, com certeza. Mas de qualquer maneira ajudou. Se ele tivesse explorado, você diz, ele ter melhorado. E refletido mais, e se interessado mais pelo assunto. Porque ele não fazia parte dos princípios dele. Então ele viu, achava esquisito, porque ele se achava, via a foto do avô, uma estátua do avô, achava parecido, viu os documentos que o avô tinha escrito, achava tudo parecido com ele. Então ele viu, não era quando estava, ele viu quando estava encarnado. Ele encarnado, ele viu a encarnação passada dele, que era o avô. E viu ele fazendo. Tipo como uma lembrança. Teve uma regressão de memória. E ele foi atrás. E pegou os documentos do avô e ficava dizendo: mas como é que pode? É muito parecido. O rosto parece, o estilo parece. A caligrafia era igual à atual. Coisa que pode acontecer com a gente, essas regressões. Que deve acontecer. Se um senador não pode, porque com o senador romano que não entende nada de espiritismo acontece, e nós, né? Que estamos aqui amparados por Kardec. Claro. E eu acho que ele coloca isso para gerar essa reflexão também. Disse: olha, já acontecia. Não é novidade, meu filho. Não trate como coisa estranha. Olha aqui, lá em Roma. Se você acredita em mim, aconteceu comigo. Eu não era cristão, não conhecia nada, não participei de nenhum ritual esquisito, nada. Estava lá, enfim. Foi mais como um instrumento para ele não vacilar nas várias provas. Exatamente. E a gente sabe que isso significa o quê? Defender uma ideia. Né? Se eu digo: olha, isso aconteceu comigo e foi bom e trouxe resultado positivo, é óbvio que eu estou defendendo essa ideia. Com certeza. Então a gente vê aí, né, a defesa do Emmanuel através do Chico, do valor da lembrança das existências passadas. Está lá. Ele escreveu. Né? Então quando a gente fala de regressão, ninguém está inventando nada. Está lá o Emmanuel tendo a dele há 2000 anos atrás, o senador romano descobrindo que ele era o avô dele. Aí foi investigar, mandou pegar os documentos do avô, mandou pegar a estátua e bateu tudo. E acabou depois ficando cego, né? Colhendo os erros da encarnação do passado. É preciso também dizer, já que a gente tocou no assunto, que, por exemplo, o Chico, quando foi psicografar um outro livro ligado a essa série, né, sobre o cristianismo histórico, ele começa a ter várias regressões de memória. O Chico Xavier, sobre o livro... É a série histórica, mas não é. Acho que é o livro Renúncia, que o Emmanuel é um dos personagens também, que é o padre Damiano, do livro Renúncia. E ele começa a anotar, e o livro começa ele fazendo anotações pessoais das lembranças. Olha, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano, Cicrano é Cicrano. E ele se localizando na história. Quer dizer, era uma prática comum, e aí a gente pode dizer sem medo, porque é o próprio Chico Xavier que relata isso, o Chico lembrar de coisas do passado a partir de indução dos amigos espirituais. Dizem que ele lembrava também de muitas encarnações no Egito e etc, etc, etc. Mas o que o próprio Chico disse e tem documentado na FEB, esse rascunho dessas lembranças hoje está na FEB. De onde? Da Federação Espírita Brasileira está lá, porque a pessoa que levou esses manuscritos e falou isso. Então está lá. Esses rascunhos das lembranças do Chico para montar esse livro. Quer dizer, primeiro ele teve as lembranças dele, pessoais, para depois psicografar. É um tema que a gente vai estudar depois para mostrar como é interessante esse mecanismo, quer dizer, da regressão, da psicografia e tal. Você está dizendo que precisa lembrar para psicografar? Não. Mas se você quiser psicografar uma obra mais profunda, precisa. Pelo menos até agora. O Chico precisou, Ivone precisou, e etc, etc. Não estou dizendo que é uma regra absoluta, estou dizendo que é um elemento comum. Né? Os nossos dois grandes médios do Brasil, de obras significativas, todos dois tinham muitas lembranças das suas vidas passadas. E os livros psicografados estavam ligados à história pessoal dele. Ajuda você a lembrar, porque se você está psicografando uma coisa que você... Não tem nada a ver, é uma coisa. Outra coisa é você... Então, tanto o Chico quanto a Ivone Pereira foi suicida várias vezes. Ela mesma coloca, ela não sabe se está contando a história do espírito dela, muitas vezes, porque ela viveu também situação semelhante. E o Chico Xavier também conta que era um dos personagens do livro.
Alguns dizem que seria a filha do Emmanuel, a Flávia, que ficou doente e que foi curada pelo Cristo. Aí eu não sei, mas enfim. O fato é que ele fala que ele foi personagem daquelas histórias. E são os livros mais completos do Chico Xavier. Em termos de detalhe, de coerência, inclusive livros que estão sendo investigados do ponto de vista histórico e arqueológico e estão tendo comprovações de informações que na época não existiam no mundo, com detalhes históricos. Óbvio que a regressão ajuda nisso, não precisa ser, né? Não precisa ser Kardec para entender isso, né? Dá para a gente entender. Eu acho que é uma excelente lembrança disso, né? Dessa reflexão. E aí depois, na encarnação, já que a gente está falando de escravos, mendigos e sofrimentos, depois o Emmanuel relata a encarnação seguinte dele. No livro 50 anos depois. 50 anos depois, né? Porque ele fica cego, aí ele se torna cristão. Na verdade, ele se torna cristão depois de um trauma profundo que ele sofreu em relação ao testemunho da esposa. Né? O trauma do choque moral. A esposa tem uma atitude muito grandiosa. E aí depois ele cego e etc. começa a avaliar a vida e se torna cristão. Então ele desencarna já com outro pensamento. Mas como ele diz no livro, ele era um senador, mas estava cego, né? Velho, idoso e tal, não tinha como atuar muito mais no mundo. Ele desencarna e aí vai planejar reencarnar como escravo. Era um escravo que conhecia melhor a história de Roma do que os patrícios, né? Ninguém sabe por quê. Ele também devia lembrar, porque ele conta. E aí, por ser um escravo muito, ele conhecia a história de Roma toda, conhecia todos os personagens históricos. E aí ele vai ser contratado, depois de passar por muito sofrimento, e ele não narra muitos sofrimentos que ele passou, essa é a verdade, como um educador de filhos de um patrício romano, porque ele conhecia tão bem tudo de Roma que ninguém entendia como é que um escravo vindo de outro lugar tinha tanta intimidade com a história romana e conhecia tudo. Podemos então falar que o Emmanuel já foi um preto velho, como o pessoal fala? Eu não sei se velho quer dizer se ele desencarnou ou não, mas que ele foi preto, ele deve ter sido. Mas os escravos naquela época não necessariamente. Não necessariamente. Eram os da África. Naquela época, então preto, os gregos preto eram. Velho é quando vem da África, só assim. Não, porque ser negro, né? Pela negritude. Está dizendo que nem todo escravo tem pele negra. Sim, né? tá. Para ser preto. Naquela época. Não... Escravo era todo o povo que perdia a guerra. Embora eu não atentei para esse detalhe, mas talvez ele tenha sido um escravo negro. Eu não lembro agora, teríamos que investigar. Até quando a gente for falar de preto velho, né? A gente vê se o Emmanuel pode ser chamado de preto velho, né? Quem sabe? Vamos investigar. Quebrar o preconceito. Segundo, né? As palavras dele, né? Com os pretos velhos. Sim, com certeza. Mas a gente tem vários relatos de pretos velhos que têm uma ligação muito profunda com Roma. É um estudo a ser feito ainda. Mas só um deles, para a gente não esticar muito. Eu frequentei um centro espírita em São Paulo, excepcional, centro, pessoas maravilhosas, que o mentor se apresentava como preto velho, mas uma única vez ele se apresentou como um dos grandes, talvez, na minha opinião, o maior imperador romano. E aí a gente começa a ver que a gente tem que ter um pouco de visão, entender isso, quer dizer, um espírito que ele é responsável pela uma colônia espiritual de São Paulo, talvez a maior do Brasil, né, com milhões de pessoas, ele é o dirigente dessa colônia, foi o maior imperador romano, na minha avaliação, pelo menos um dos grandes imperadores romanos, de honestidade e tudo, e a última encarnação dele foi no interior de São Paulo como escravo. E ele fazia questão de se apresentar como preto velho. Diz que só teve uma vez que ele se apresentou como ele se apresentou no plano espiritual, parece-me, né, de imperador romano. Mas para quebrar o preconceito, ele se apresentava aqui como um preto velho. Não baixa o preconceito na época de já ser um escravo naquela época, aí tem que ter preconceito ainda. Aí eu imagino não por ter sido imperador romano, mas por ter sido um espírito grandioso já na época do Cristo, né? Um espírito de grande destaque no plano espiritual. Ele se apresenta como preto velho, aí o pessoal não quer ouvir. Enfim, então o Emmanuel também fala um pouco desse planejamento espiritual dele, né? Falando de uma encarnação de miséria, e ele dá notícia, né? Quando ele desencarna, ele vai pegar, tem um livro que é legal, que ele desencarna e vai pegar a notícia do povo. Ele diz, não, o imperador fulano está reencarnado como mendigo não sei aonde, o senador tal está reencarnado não sei aonde.
E aí mostra, né, no livro Há 2000 anos tem esses relatos também, mostra essa dinâmica. Então, possivelmente todos nós já fomos muito ricos e poderosos e já fomos também muito pobres, né, e desprezados. Porque no fundo não é isso que importa. Importa é a gente aprender. Porque também não adianta o indivíduo passar 10 encarnações na miséria ou na riqueza e não aprender nada. É a gente aprender com a nossa experiência. Essa que eu acredito que seja a nossa verdadeira objetivo. Tornarmos melhores, seja como senador, como mendigo, como rico, como pobre, como saudável do corpo, como doente do corpo, porque são experiências transitórias. Claro, umas são agradáveis e outras não, mas são transitórias sempre. E às vezes, e aí é curioso, às vezes as experiências mais dolorosas são as melhores, no sentido espiritual, porque você cresce. E quase sempre, a gente observa isso na nossa vida do dia a dia, as pessoas que vêm muito favorecidas, no sentido de social, dinheiro e tal, normalmente são as que mais sofrem do lado de lá, porque não valorizam. Acham que é só assinar um chequezinho e está resolvido. Eu não preciso de ninguém para assinar cheque. É tudo dele. É tudo de Deus. Não precisa. Ele quer educar os seus filhos, quer que a gente aprenda a amar, quer que a gente aprenda a ajudar, quer que a gente aprenda a perdoar. A doação material é simplesmente um símbolo do nosso sentimento. Aí faz sentido. Bem, vamos para a segunda parte? Vamos. Vamos lá fazer o nosso evangelho primeiro. O Arthur faz pra gente. Bem-aventurados que têm puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Acho que foi o caso do nosso Zigmol, né? O Zligol. Acho que ele é um exemplo, foi aberto ao acaso do Evangelho, viu, gente? Diga-se de passagem, não foi selecionado não, mas me parece um caso muito, né, muito direto, né? Assim, ele fez isso e teve uma atitude forte, né? Vamos lá. Então. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai e que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tedes dois e sedes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Obrigado, Senhor, e obrigado, bons Espíritos, por estarem aqui para nos ajudar e nos instruir para as nossas provações, para que a gente consiga, ao final de tudo, evoluir cada vez mais e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada, assim seja. Paz e alegria em vossos corações. As lições de hoje devem calar fundo no coração de todos aqueles que sabem que a reencarnação é uma lei de Deus. Não é uma teoria morta, não é um ponto de vista, não é uma opinião. É lei do Pai e Criador de todos nós.
Aqueles que assim entendem, aprendem a curvarem as suas cabeças orgulhosas ante a grandeza e a inteligência de nosso Pai. Aqueles que assim entendem jamais desprezam o mendigo, o leproso, o doente, porque muitas vezes naqueles corpos em frangalhos, almas grandiosas habitam, seres de capacidade intelectual e moral transitam, purgando erros ou purificando ainda mais o próprio ser. Não duvideis, muitas vezes o mendigo da rua possui uma situação espiritual mais nobre que a vossa. Não apontai o vosso dedo ao espírito de um corpo deficiente, porque ninguém sabe se aquele não será o destino da sua próxima existência. Amigos, Deus é Pai, não há privilégios. Há amor e misericórdia em suas leis e em sua obra. Nunca julgueis a obra de nosso Pai pelo ângulo do preconceito, do medo ou da condenação. A reencarnação deve vos tornar dignos e deve vos fazer agir com dignidade em relação a todos os vossos irmãos. Grandes, quem são os grandes da terra? Quase sempre os miseráveis do nosso mundo. A quem Jesus convoca? Aqueles que podem entender. E muitas vezes o exemplo de Emmanuel é o que ocorre ainda em vosso mundo. Aqueles cegos pelos seus cargos e as honrarias, no mundo do mando da política, no mundo da vaidade espírita, no mundo das disputas sociais, esquecem o convite do Mestre. Espíritas novos, entendei que reencarnareis no futuro na própria terra. Por que não cultivar hoje uma sociedade mais elevada? Por que não reparar os vossos erros? Por que não construir a beleza que devereis escolher na próxima encarnação? Não percais, amigos, os vossos tempos com tantas ilusões do mundo, quando já sabeis que tendes uma missão a cumprir, tendes os vossos erros a expiar, tendes a verdadeira felicidade a conquistar. É o Cristo que vos diz a necessidade de nascer de novo. Somos nós, os vossos amigos do espaço, que podemos estar próximos de vossos corações e de vossas consciências, que vos alertamos. Não há injustiça. Há a necessidade que o amor brote em vossos corações. E ante cada dor e cada miséria vivenciada, indagueis o que eu devo aprender. Mas não com essa humildade falsa, fria e morta dos que se fazem coitados porque querem ser covardes. Não, meus amigos. Indagai corajosamente, como fez o exemplo aqui citado. Enfrentai as dificuldades, assimilai as lições e caminhai. Não amordaceis os vossos bons sentimentos, não fujai do vosso combate. Coragem, jovens espíritas, coragem ante as provas do mundo, porque o Mestre vos ampara. Não foi apenas a ele, o mendigo corajoso e abnegado, que o alto soprou em seus ouvidos a mensagem do Mestre. Não, vós também sois filhos de Deus. E se agis abnegadamente, os vossos guias vos dirão muito mais.
porque também sois espíritas e não temereis, porque também tendes missões ligadas ao Consolador. Por isso Deus permite que Ele vos fale mais diretamente. Zimmel Sligol é um espírito redimido, porque amou corajosamente, porque arrancou o alimento da própria boca, porque aqui sabemos da vida dele em detalhes, para entregar às crianças desnutridas, porque tantas vezes dormiu com fome e com febre, porque alimentou os outros e esqueceu-se de si mesmo. Porque tantas vezes seus ossos doeram ante o inverno rude, porque a sua lareira não tinha fogo, para que crianças pudessem estar dormindo confortavelmente. É a lição desse amigo, mais um exemplo daqueles que querem amar e servir. Segui esses exemplos e afastai-vos corajosamente das ilusões da vaidade, das fugas do mundo, porque um dia, amigos, tereis que, da vida verdadeira, olhar a tudo que fizeste, e queremos nós que Deus permita que não haja nada a ser recriminado, mas que brote em vosso coração e de vossos guias a mesma alegria que brotou no coração desse amigo, que chorava emocionado ao chegar em nossa pátria, agradecendo a Deus por todos os segundos de sofrimento que tornou alívio para os seus irmãos. Pois esse é o sofrimento abençoado pelas leis eternas e divinas de nosso Pai. Muita paz. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de praticar caridade e pelos ensinos aqui recebidos hoje. Muito obrigado e assim seja.